Porto de Honra. Uma hora de grandes conversas na Rádio Festival com a jornalista Alexandra Pereira. Quando uma meningite o atingiu, ainda pequeno, nada fazia prever que ali começava a história de um campeão. As sequelas foram algumas, mas o desporto foi o caminho escolhido pela mãe para as debelar. Chegava então ao atletismo com 6 anos e rapidamente se apaixonou pela modalidade. Hoje o menino é um homem e campeão, o mais medalhado em todo o mundo. Hoje em Porto de Honra recebemos Lénine Cunha e o seu treinador José Costa Pereira. Boa tarde, sejam bem-vindos. Porto de Honra. Boa tarde, Lénine. Boa tarde, José. Muito obrigada aos dois por estarem aqui connosco. Imagino que dentro da vossa agenda foi uma sorte, por assim dizer, encontrarmos um buraquinho para estarmos aqui os três. Léni para os amigos. Sim. Vou tomar essa liberdade, Léni. Tudo começa com este episódio desta meningite aos 4 anos. Naturalmente não traz memórias desse dia, mas muito te terão contado sobre o que é que aconteceu naquele dia. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Sim, realmente foi isso. Foi aos 4 anos de idade em que as principais sequelas foi a memória, não me lembro de nada, e a nível intelectual, sim, mas que não tenho memórias quase nenhumas disso. Não. Mas que quadro é que os médicos apresentaram na altura à tua mãe? Na altura foi, porque a minha mãe tinha posto a dormir, isto à tarde, fazer a sesta. Entretanto, a minha mãe resolveu ir ao quarto para ver como é que, a ver se eu estava bem. Normal, e não é? Por sorte, ainda bem que foi. Encontrou-me em convulsões, com os olhos a revirar, com muita febre. Ela já desconfiava que fosse um ataque de meningite, porque naquela altura havia muitas meningites. Entretanto, também tinha primos meus que tinham tido. Entretanto, levaram-me logo para o hospital e pronto, tiveram que meter numa arca frigorífica durante segundos, porque eu estava com 41 de febre, para baixar a febre. E pronto, se calhar se não fosse isso, se calhar tinha mais sequelas que as que tenho hoje. Porque mesmo eu com 30 anos, com 38, 39, ficámos de rastros, não é? Agora uma criança de 4 com 41, deve ter sido horrível, não me lembro de nada, não é? E depois veio-se a descobrir as sequelas que eu tive. Perdi a memória, perdi o andar momentaneamente, perdi a fala, afetou-me o lado esquerdo da cara, principalmente visão e audição, mas a nível intelectual, claro que mexeu comigo. Pronto, quando fui para a escola, passado um ano, nem isso, tive que ter acompanhamento pedagógico até o 6º ano. Léni, e esse quadro que apresentaram na altura à tua mãe, o que é que os médicos diziam? Que iam ser sequelas para toda a vida ou realmente deram essa esperança de que havia forma de recuperar a parte de ti? Sim, porque também, eu, neste momento eu tenho 32 anos, não é? Uma bela idade. E a pessoa também vai aprendendo com a lida da vida. E também tive sorte dos meus pais, sabendo do meu problema, e educarem-me desde os 12, 13 anos. Por exemplo, também não tínhamos possibilidades para isso, eu tinha que me desenrascar sozinho, a cozinhar, por exemplo. Eu hoje sou uma pessoa autónoma, vivo sozinho, sei fazer as minhas coisas. Isso também foi derivado da educação que meus pais me deram, porque também sabiam que para eu não estar muito ligado a eles quando fosse mais velho, para eu me desenrascar sozinho. Isso também veio da educação que eles me deram e também foram um bocadinho exigentes. E depois, com a lida do dia a dia, uma pessoa vai aprendendo. E ainda sei que não é nada o que se compare com há 10 anos atrás, não é? Mas ainda tenho muitas dificuldades e até para toda a vida. Eu, em termos de raciocínios e de memória, pronto, já não tanto, mas sim, e outras coisas mais que quem convive comigo sabe perfeitamente das dificuldades que eu tenho. Não é notável fisicamente, não é? E as pessoas à primeira vez que me conhecem dizem onde é que está a deficiência, mas quem convive comigo sabe que eu tenho. Por exemplo, eu não consigo tirar a carta de condução porque exige estudar bastante, mesmo a estudar é difícil para mim memorizar aquelas perguntas todas, e é uma das coisas que eu quero tirar a carta, mas vai ter que ser com o tempo, porque não consigo memorizar. Quanto às outras sequelas que ficaram na altura, a audição, como tu falaste ainda disso. Vejo mal da vista esquerda, pessoalmente 30%, vejo tudo desfocado e ouço mal, sim. Não tens problema algum
em falar sobre isto? Não, antes pelo contrário. Eu tenho dito nestas últimas entrevistas que não é graças a Deus, como disse graças a Deus, mas se calhar se eu não tivesse tido a meningite, eu não era a pessoa que sou hoje, não era o atleta mais brilhante do mundo, não tinha entrado para o desporto, se calhar porque a minha mãe pôs-me no desporto, derivado para me desenvolver. Não sei, se calhar trouxe-me coisas más na altura, muito más, mas depois trouxe-me coisas boas, ainda há de trazer mais. Trouxe com certeza uma história de superação. Leni, quando começas pelo atletismo, como é que foi esta relação com o desporto? Foi difícil ou foi logo muito simples à primeira vista? Gostaste logo de te dedicar ao atletismo? Sim, gostei, porque já tinha também duas primas minhas que já tinham corrido com a Rosa Mota, com a Aurora Cunha e por aí fora, e entretanto, eu não sei se é genético ou não, mas pronto. O bichinho será. Sim, será, mas tudo começou por causa do desenvolvimento, como estava muito atrasado. A minha mãe também queria pôr-me com pessoas, com mais gente, como eu tinha perdido a fala, para desenvolver, principalmente. E depois, com isto foi aos 6, 7 anos e a partir daí foi sempre. Mas claro que ao princípio foi fácil, porque era só provas de estrada, não é? Nada do que se compara do que eu faço hoje, que são coisas mais técnicas, que quando eu comecei a fazer as coisas mais técnicas aos 12, mais ou menos 11, 12, aí sim tive bastante dificuldade em aprender os exercícios, tinha que ver sempre primeiro as outras pessoas a fazer, e mesmo assim depois não conseguia fazer à primeira, claro, e aí nota-se as minhas dificuldades, não de coordenação também, mas mais de caso de haver as primeiras pessoas a fazer, depois fazer eu, porque à primeira eu não conseguia fazer. Olha, e com certeza que a tua mãe te ia dizendo de quando é que sentiu as primeiras evoluções, quando ela teve essa preocupação de te pôr no meio de pessoas para tu falares. O que é que ela te contava? Que foi imediato começares logo? Isso foi por volta dos 10, 11 anos, já não me calava. Eu já falava demais. Falava um bocadinho mal ainda, que eu lembro-me de dizer, por exemplo, frigorífico, eu dizia frigorífico, outras coisas mais, pronto. Mas notou-se logo aos 10 ou 11 anos que eu já não parava quieto. A minha mãe dizia que tinha bichos carpinteiros e falava demais, não é? Falava demais, mas pronto, isso trouxe-me melhorias, não é? E quanto aos médicos, imagino que para eles também tenha sido interessante acompanhar a tua evolução. Mas por acaso não acompanharam, só que foi aquilo depois que aconteceu no dia, não é? Sim. Depois tive não sei quantas semanas, foi para aí 2 semanas internado, mas depois quando saí do hospital, pronto, disseram que o problema que tinha, não é? Mas eu também só dei conta da visão e da audição anos depois, não foi na altura, porque os médicos não detectaram logo isso. E os médicos na hora não detectaram, era uma meningite, mas também disseram, por exemplo, tenho um primo meu que teve meningite e ficou com o braço paralisado. Graças a Deus a mim não foi nada físico, mas na altura eles também não sabiam dizer qual eram as sequelas, mas que eu ia ter sequelas, sim, isso sabiam. E perdi-me agora. Estávamos a falar se os médicos teriam acompanhado essa sim, não, mas por acaso não, na altura não, e depois fui eu, meus pais, o trabalho dos meus pais é que foi evoluindo. Quando é que o atletismo passou a ser uma opção tua? Quando é que decidiste, é isto que eu quero fazer da minha vida? Pronto, eu na altura, até 99, eu andava no desporto dito regular, não é? E entretanto, em 99, fim de 99, conheci o que era hoje o meu treinador. Era, não? Sim. E em que me fez o convite, entre aspas, porque ele sabia que tinha tido dificuldades na escola, que tinha tido a meningite, e portanto isto dito por uma colega minha vizinha que já andava no desporto adaptado, que sabia dos meus problemas. Então ele, numa prova dos ditos regulares, abordou-me e surgiu o convite, como eu disse, entre aspas. Fui fazer os exames todos que era preciso. Eu na altura também não fiquei muito aberto, porque na altura ele falou-me em deficiência mental, e eu na altura, como era um rapazinho assim um bocado reguila, disse, mas pode estar mais chamado deficiente, isso, porque aquela palavra deficiente era um bocadinho forte. Só que entretanto ele convidou-me a ver uma prova normal, da prova dele, de desporto adaptado. Eu não achei nada de mais, eram pessoas miúdos com a mesma deficiência ou dificuldade de aprendizagem do que eu. E foi quando aceitei o convite e fiz os exames,
E depois, logo no ano a seguir, nos Jogos Paralímpicos de Sydney, que foi logo um ano depois de ter entrado, nem um ano quase, foi aquela competição onde estavam, que é só a segunda maior competição do mundo, não é? Em que eu disse aí que queria fazer daquilo vida, e até hoje. O que foi? Foi aquela atração do vencer? Por acaso não venci em Sydney. Tinha ido em março de 2000 ao meu primeiro campeonato fora, campeonato da Europa, na Suécia, onde ganhei 3 medalhas, não é? Curiosamente nenhuma de ouro. Não ganhei nenhuma de ouro. Triplo foi ouro. Foi ouro, melhor que ele para dizer. Foi ouro, mas claro que o grande salto foi passado uns meses nos Jogos, 60 mil pessoas em Sydney, ainda por cima lá no outro fim do mundo, e ver aquilo tudo, não é? Foi quando eu disse que queria seguir aquilo na alta competição, e já lá vão 16 anos. Bom, de facto, uma história, e tanto José Costa Pereira, desde então, ao lado do Lenny, percebeu logo que era uma pedra em bruto? Não percebi logo. Não percebi logo. Pronto, eu não conhecia os antecedentes do Lenny. Foi-me efetivamente apresentado por uma colega do desporto adaptado, que já praticava pelo menos há meia dúzia, 8, 10 anos, que era minha aluna do ensino especial, e que um dia estávamos numa prova na Maia e que me disse: setor, aquele também é dos nossos, porque anda lá na minha escola, também anda nos apoios e tal. Eu disse: sim senhora, apresenta-me. O Lenny disse que nessa altura era bicho carpinteiro. Eu caracterizava mais, eu e as pessoas deste mundo do desporto adaptado, caracterizávamos mais como uma baratinha tonta. Ele não parava quieto. Apercebi-me depois que era um miúdo muito instável, que de ano para ano, se pudesse ter 2 clubes tinha, porque não podia ter mais, que era castigado, porque no desporto regular não há esta sensibilidade e esta preparação por parte das pessoas para lidarem com estes casos, com atletas especiais. Inclusive, na altura, quando o abordei para o desporto adaptado, nem sequer foi com a intenção de o treinar. Ele continuou a treinar com o desporto, com o treinador do desporto dito regular, que a determinada altura, percebendo-se claramente as dificuldades do Lenny, e porque o processo de aprendizagem é mais lento, obviamente. E aí é que está a grande diferença, é que temos um treinador do desporto especial, ou desporto adaptado, tem que ter um suplemento de alma maior, tem que estar preparado para aquilo, porque o processo de aprendizagem é mais lento, e a forma de transmitir ao atleta com dificuldades é completamente diferente do tratamento com um atleta dito normal. E foi na altura o próprio treinador dele que, reconhecendo que tinha ali no grupo um miúdo especial e que tinha sido incluído no desporto adaptado, e disse: tu és a pessoa ideal para o treinar. E felizmente deu-me um diamante em bruto sem eu saber. Tenho consciência que evoluiu bastante. O Lenny até que tinha começado como marchador no desporto regular. Ele, como gosta do atletismo em geral, eu posso dizer que ele chegou a recordista mundial do triplo salto, mas muito do que aprendeu foi a visualizar. Ele na altura tinha... todos nós temos uma panca, não é? E a panca dele era gravar as competições internacionais de atletismo. Depois tinha um ídolo, que era o Jonathan Edwards, que ainda é, que era o recordista do mundo de triplo salto, e ele aprendeu o triplo salto visualizando. Não houve uma especialização precoce, não foi apostar no Lenny para o salto em comprimento, porque a prova paralímpica era o salto em comprimento, não, fomos fazendo um trabalho, primeiro porque tinha um miúdo de 16 anos nas mãos, fomos fazendo um trabalho generalizado de iniciação. Ainda me lembro a primeira vez que fez barreiras, disse: olha, vamos treinar barreiras porque até dá jeito para o campeonato de equipas, tínhamos um adversário muito forte na altura, e olha, vais às barreiras, vamos treinar barreiras e tal, e tu vais ganhar. E ele ganhou. Bateu o recorde do mundo? Não sei se foi logo. Barreiras. Pronto, foi fazendo um bocadinho de tudo, daí que o transformou. Eu posso dizer que o salto em comprimento
onde ele é medalhado paralímpico, porque é a única prova paralímpica onde ele pode competir de momento, nem sequer vá lá, a prova principal dele. A prova principal são as provas combinadas, não é o decátlo, porque não existe decátlo para a deficiência intelectual, mas é o pentatlo e o heptatlo. O pentatlo na pista coberta e o heptatlo nas provas de ar livre. Tudo isto força do trabalho que foi feito com ele, ao nível da velocidade, ao nível da coordenação, até que um dia acabou por chegar, foi o primeiro recordista do mundo de salto com vara há 2 ou 3 anos atrás, quando a prova foi incluída no programa. Ele foi o primeiro atleta, portanto, ele é primeiro, muitas coisas não é só no número das medalhas, também foi o primeiro recordista do mundo do salto com vara. Pronto, mas foi por força de um trabalho generalizado que ele chegou a recordista do mundo das provas combinadas. José, e já tinha experiência a trabalhar com atletas do desporto adaptado? Ia trabalhar com atletas normais. Antes de ser treinador de desporto adaptado, sou treinador de atletas, fui treinador de atletas de desporto regular. Alguns atletas meus chegaram a Jogos Olímpicos. Nunca tive nos Jogos Olímpicos um atleta medalhado, nos Jogos Paralímpicos já tenho 2. E depois tinha um background que era a minha formação como professor do ensino especial. Portanto, estamos a falar em 1999, já tinha 20 anos de ensino especial e tudo isso ajudou, é óbvio. Claro que sim, mas isto para percebermos se há assim tantas diferenças entre uma coisa e outra. Sobretudo nestes 2 aspectos que eu lhe disse, o processo de aprendizagem é muito mais lento. Aquilo que um atleta dito normal pode aprender numa sessão de treino, numa semana, num mês ou num ano, num atleta com estas características pode demorar muito mais ou nunca adquirir, e termos de improvisar, adaptar, por forma a que ele venha a obter a sua performance máxima, o seu rendimento máximo, pode nunca adquirir. E depois é a questão da comunicação. Eu não posso dizer a um atleta que não sabe quanto mede uma pista de 400 metros, hoje vais fazer 2 séries de 300, uma de 150 e 2 de 200, se ele não sabe sequer quanto mede uma pista, se não sabe onde é os locais da partida. Portanto, tem que ser um trabalho muito mais individualizado, mas o atletismo é uma modalidade individual, mas isto aplica-se também para as coletivas, não é? Muito bem, Léni, e se calhar uma nota lá para casa, porque às vezes vão faltando aqui e o Léni vai perguntando ao treinador, mas foi mesmo recorde, porque de facto o teu palmarés não dá para decorar, não é? Portanto, ele é imenso, é muito Neste grande. Neste momento dá, porque é fácil, é Capicu, é 171. 171, em medalhas, mas em recordes, depois de começássemos por aqui fora, naturalmente, se calhar levávamos estes 50 minutos em vez de conversa a falar sobre todo o palmarés do Léni. Léni, sempre contaste com o apoio da família nesta grande aventura? Sem dúvida, sem dúvida. Um dos apoios que eu me lembro, não é? Foi eu em 99, quando entrei para o desporto adaptado, eu trabalhava como ajudante eletricista. Entretanto, eu fui convocado para os Jogos Paralímpicos no ano a seguir, em 2000. E, entretanto, a entidade patronal onde eu estava disse-me, se eu fosse aos Jogos, que o meu contrato acabava ainda por cima em outubro, que não me renovavam o contrato. E eu tinha ido trabalhar, não por força dos meus pais, claro que não, mas também para ajudar a família, porque infelizmente éramos uma família não carenciada, mas com algumas dificuldades. E eu também foi pela vontade que eu também queria ter dinheiro para mim, ajudar a família, claro. E isso tudo. E uma das coisas que a minha mãe e o meu pai me disse foi: não, tu vais aos Jogos e depois logo se vê. Eu acho que por aí acho que eu lembro-me desse que é é um dos mais importantes, mas foi sem dúvida, pois, ao longo dos anos todos, de contar com eles e em que também os deixo orgulhosos, não é? Bom, e o que passará pela cabeça desse patrão agora, não é? Se imaginasse. Posso só contar um episódio a propósito claro disso, que do ajudante eletricista? É que nós, na nossa vida, e repare, eu com 40 anos de treinador de atletismo e 30 de treinador de atletismo adaptado, temos muitas histórias para contar, dava um livro. Quando Léni diz ajudante eletricista e que foi aos Jogos de Sydney e foi despedido, ora bem, ele não foi despedido por ir aos Jogos de Sydney porque o patrão não podia despedir por ir representar a nação. Não renovou o contrato, foi o que eu disse. Pois, aproveitou, foi essa circunstância. O Léni, ajudante eletricista, fazia pequenas montagens com um esquemazinho à frente e contado por ele, muitas das vezes aquilo dava estouro.
E a determinada altura o patrão teve que arranjar um argumento para não renovar contrato com o Lenine. Isto é a mesma coisa quando às vezes nos chega um atleta novo e pergunta-se o que é que se faz. Eu trabalho num banco. Trabalhas num banco? Não, mas porque é isso? Tens deficiência intelectual, trabalhas num banco? Sim, ando lá a ajudar a mudar as lâmpadas. E são coisas, são brincadeiras. Nós brincamos com isto no dia a dia, mas para o grande público, então o gajo era ajudante eletricista, então que deficiência é que ele tinha? Não. Eu arrebentei com 2 quadros. Bom, de facto, portanto, só quem convive no dia a dia, porque a deficiência é como ele disse, não é uma deficiência visível, não é? Claro. Agora, mas, o Lenine passou por todos os testes, todas as baterias a nível nacional e internacional e é inquestionável. José, mas concorda comigo, quando eu há pouco lhe falava se havia assim tantas diferenças ou não, era para ir para um caminho de quase de uma devoção. Quem trabalha com estes atletas e até quem lida com estas pessoas com este grau de alguma dificuldade na sua vida, também têm que ser elas pessoas especiais. Eu penso sim, foi o que eu disse, tem que ter um suplemento de alma extra, não é? Tem que ter algo além do treinador. Lá está, a pessoa que o treinava na altura chegou à conclusão que o Lenine lhe ia dar muito trabalho, se calhar era preciso dedicar-se 100% ao Lenine e optou por entregar a uma pessoa do desporto especial. E penso que se calhar tenha sido a sorte do Lenine. Não é a meningite, foi ter sido enquadrado no desporto adaptado, porque ele até podia ter sido um grande atleta, nunca seria um atleta olímpico, obviamente, porque ele não consegue cumprir um esquema de treino regular. Isto é comparar o que é incomparável. Foi ter sido agarrado ali naquele momento, aos 16 anos, e essa é que é a grande felicidade, porque ter tido meningite muitas pessoas têm e não deixa sequelas, não é? No caso dele, feliz ou infelizmente, deixou. José, e em relação à superação de sequelas de algumas doenças através do desporto, não sendo uma novidade, não deixa de ser relevante. Isto para concluir que as potencialidades do desporto são de facto imensas e profundas. São. Eu tenho assistido a coisas completamente notáveis, casos de evolução extraordinária. Eu costumo dizer que, sobretudo dentro do ponto de vista social, o desporto é o melhor veículo de integração. Neste caso do Lenine foi também a parte da reabilitação. E ele reabilitou-se física e intelectualmente. Sim. O Lenine, se não fosse o desporto, não sabia, embora ainda hoje não consiga tirar a carta de condução, mas com um bocadinho de trabalho ia lá de conseguir, não é? Claro, desde que se dedique um pouco a isso. Quanto à questão da memória, a memória dele é seletiva, porque ele de atletismo sabe tudo, sabe muito mais do que eu, não é? Do atletismo visível, ele sabe as marcas de toda a gente, coisas que nós, pessoas ditas normais, nos preocupamos muito mais com outras coisas. O centro de atenção dele é aquele, portanto, e depois é assim, a performance física não tem nada a ver com, porque eu considero-me uma pessoa acima da média intelectualmente e estou muito aquém das potencialidades físicas dele, não é? Quer em termos de salto, quer em termos de corrida, e podemos ser a pessoa mais inteligente do mundo. O Einstein de certeza que não é um grande atleta, não é? Com certeza que não. Lenny, vamos então a estas medalhas, 171 medalhas internacionais. Para já, porque há aqui um objetivo, já lá vamos a esse objetivo. Mas como é que se guarda 171 medalhas? Das 171 são 71 de ouro, 54 de prata e 46 de bronze. Acho que é assim. 71 só internacionais e em campeonatos oficiais, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo ou Jogos Paralímpicos. Não contam as dos meetings. Claro. Pronto. E como é que se guarda? Olha, neste momento, como estou a viver sozinho há 5 anos, as medalhas de 5 anos para cá estão em minha casa. E o resto está na casa dos meus pais, numa vitrine que lá têm, em que eu já avisei que tenho que fazer lá uma limpeza aqui, porque quero levar as minhas que estão em casa, que já não tenho dos 5 anos, quero levar para lá para meter junto com o resto. Lenny, e há algumas que sejam mais especiais para ti? Sem dúvida. Cada uma tem uma história, um momento, não é? Mas é que eu digo, eu tenho das 171, 71 são de ouro, foi as vezes que eu subi ao lugar mais alto. Mas aquela de bronze nos Jogos Paralímpicos para mim foi o ponto mais alto da minha carreira.
para já, não é? Portanto, em Londres, em 2012. Sim, foi bronze, não é? Mas eu não tinha uma medalha paralímpica ainda, porque eu, na altura em Sydney fui quinto. Depois de 2004, 2008, a minha área de deficiência não foi. Entretanto, voltámos, 12 anos depois, voltei aos Jogos, em que eu tinha dito sempre que o meu sonho era ganhar uma medalha paralímpica. Então eu não perdi até essa oportunidade, não é, de chegar a Londres e saber em 2009, 2010 mais ou menos, saber que nós íamos voltar aos Jogos. E então eu disse, não, eu não vou perder aquela oportunidade, quero uma medalha, não quero saber qual era a cor, porque só queria uma medalha, quanto mais alto, quanto mais melhor, não era? Mas foi o bronze, foi 80 mil pessoas, o estádio completamente cheio, é uma coisa que eu vou ter para toda a vida, uma lembrança que eu vou ter para toda a vida e há emoções que eu não consigo expressar ainda. Imagino, foi muita emoção. Imagino que aquele cenário, aquele pódio, sim, aquilo que simbolizam, não é? Aquelas 80 mil pessoas a baterem palmas e os gritos. Ainda hoje, quando vejo o vídeo, vem-me lágrimas aos olhos. E a parte que mais me arrepia é quando eu acabo o salto já na areia e ouço assim o público, uau! E isso arrepia-me. Depois da cerimónia, em que comecei a chorar, não é? E ainda choro a ver aquilo, ainda choro. Emociona-me bastante. E espero repetir para o ano agora, nos Jogos de Rio de Janeiro. Já lá vamos a esse objetivo, com certeza que sim, no Rio de Janeiro. Bom, o que é certo é que também já conheces meio mundo. Sim, derivado ao desporto, sim. Já fui a muitos países que nem imaginava ir, tipo à Nova Zelândia, isto há 4 anos atrás, nunca pensei ir assim a um sítio tão longe. Isso também te dá uma visão diferente em relação ao desporto adaptado, pergunto eu. Sabemos nós, portugueses, dar o devido valor ou nem por isso? Sim, há alturas que sim, outras alturas que não, mas isso também vem por parte da comunicação social, não é? Acho que devíamos ter muito mais visibilidade. Está melhor, mas ainda não está ao nível de que é pretendido e que nós desejávamos, mas acho que esse é o caminho, vamos lá, porque desculpa-me os ditos normais, mas quem traz as medalhas às vezes somos nós. E muito sucesso vem por parte dos Paralímpicos. Nada de tirar valor aos Olímpicos, atenção. Claro, mas estamos a falar também de condições de trabalho diferentes. Sim, vocês mais limitados e no que toca à parte financeira? Muito mais. Eu gostava que um dia, eu não digo igualado, mas mais um bocadinho do que ganhamos uma bolsa paralímpica, que o escalão mais alto no Paralímpico são 518 euros, comparado com o desporto normal, que são 1.200 e tal. Eu não digo igualar esse valor, o que era ótimo, mas também há pontos que se calhar acho que era impossível. Deixa-me frisar isso. Portanto, uma bolsa, o máximo de uma bolsa paralímpica são os 518 euros, uma bolsa olímpica para os ditos normais vai quase aos 1.300, é isso? Quase 1.300. Isto é uma diferença abismal. E os Olímpicos ainda se queixam às vezes que a bolsa não chega. Pois também podemos discutir isso, naturalmente, mas de facto só nós, esta. Exatamente. Eu é assim, tudo bem que a bolsa paralímpica é para nós prepararmos, e não sei o quê, mas quem se dedica a isto a 100%, sem outra profissão como eu, temos que pagar as nossas despesas. Eu só de renda pago 340 euros, que é um bocadinho dinheiro. E não ganho os 518. Sim. Eu estou no escalão B, que é 386 euros. O que me vale a mim é os patrocínios que eu tenho. Posso dizer? Claro que sim, claro que sim. Que é do Banif e a Allianz, principalmente esses dois, que me dão ajuda financeira bastante, em que me permite viver só a 100% do atletismo, porque se não fosse isso tinha que arranjar um emprego em que os atletas olímpicos ganham os 1.200, só se dedicam àquilo, não é? Mas dá para pagar, ainda sobra dinheiro, se calhar, tomáramos nós. Claro. José, são este tipo de coisas que às vezes podem interferir na preparação física? É este às vezes sentimento de injustiça, de não ser devidamente reconhecido? São mais da parte dos atletas. Nós, até porque relativamente, mesmo dentro do campo das injustiças, há diferença entre os atletas. A bolsa deles é isenta de IRS e a dos treinadores não. Nós pagamos, no meu caso, 23% sobre a bolsa. A nossa bolsa é 80% do atleta. O Lenin, neste momento, não está no nível mais alto.
Injustamente, quanto a mim, porque Eu ele foi sempre um pouco... atleta que cumpriu e com uma medalha de prata num europeu desce para o nível 2, porque só a medalha de ouro é que é portanto as bolsas, era isso que eu ia perguntar, as bolsas têm a ver depois com os níveis, exatamente. Tem 3 níveis, o nível 1 é que serão os 518, o nível 2 onde o Lenin está agora 386 e depois o mais baixo 225. 225 é realmente muito difícil. Depois os critérios são muito apertados, por exemplo, os mínimos B neste percurso para o Rio não conta, e um atleta, o que é certo é que pode ir com mínimos B aos Jogos e não tem qualquer tipo de apoio. Nós, treinadores, a nossa bolsa é 80%, e quando temos a felicidade de ter um segundo atleta, que é o meu caso, o meu segundo atleta só vale 10%. Portanto, se recebo 318 euros pelo Lenin, o meu segundo atleta só vale 31,80 euros. Portanto, deveria dedicar, claro que sim, em termos teóricos, deveria não dedicar acontece, mas claro, 90% da minha atenção ao Lenin e só 10% ao outro atleta, o que era completamente injusto. Mas é assim, eu nunca me queixei em termos financeiros. Felizmente nunca vivi do atletismo, embora com 40 anos de treinador, só há meia dúzia de anos, é mesmo há meia dúzia, que a deficiência intelectual voltou aos Jogos Paralímpicos, porque em 2000 quase nem havia bolsas. Eu penso que nem existiam ainda bolsas. Sim, havia um prémio superatleta, sim, uma coisa assim, mas era um prémio superatleta, nem sequer havia oficialmente a bolsa institucionalizada. Mas quanto aos atletas, no que diz respeito aos prémios, eu penso que tem que haver diferença. Não são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Paralímpicos não são Jogos Olímpicos e os Jogos Surdo-Olímpicos não são Jogos Paralímpicos. Portanto, a grandiosidade do evento é completamente distinta. Enquanto que nos Jogos Olímpicos só há um campeão de 100 metros, nos Jogos Paralímpicos pode haver 20 campeões, porque aquilo é por classes, não é? Pode existir, e penso que é mesmo esse o número da prova de 100 metros, há 20 campeões. Portanto, é comparar o que é incomparável. No que diz respeito à preparação, e se há um investimento do país, se a medalha, se o retorno é importante para o país, eu penso que aí os custos da preparação de um atleta paralímpico com o olímpico são exatamente iguais, quando não são superiores, quando não são o dobro ou o triplo. No caso de um atleta cego para a maratona, ele muitas das vezes precisa de 2 ou 3 guias para o treinar, não é para correr com ele nos Jogos. Por isso qualquer um bike até aproveita o passeio. É verdade. Primeiro, tem que ser atletas com um nível muito elevado, porque a performance do Paralímpico já é muito elevada. Por exemplo, posso-lhe dar um caso, um atleta que corra 100 metros e que já há cegos a correr abaixo dos 11 segundos nos 100 metros. Já tem que ser um atleta muito bom. Já tem que ser um atleta muito bom a correr. E qual é o atleta que está disponível no dia-a-dia para treinar uma maratona com um atleta cego, não é? Portanto, os custos aí são a dobrar ou a triplicar, em muitos dos casos, não é? Mas entende que ainda assim, ao longo dos últimos anos, tem havido uma evolução positiva? Sem dúvida. Eu que estou neste desporto há 30 anos, imagina, a todos os níveis. Ao nível dos apoios, ao nível da visibilidade, ao nível do reconhecimento público, não é? Há 20 anos atrás, de certeza que o Lenin não estava aqui sentado a dar esta entrevista, não é? Bom, Lenin, este objetivo, 200 medalhas, chegar às 200 medalhas. Sim. Este é o número redondo que tu queres atingir. Para já é esse. Para já, claro. Para já tenho 2 objetivos, claro. Que preparar-me para os Jogos Paralímpicos do ano que vem, que esse também, ao mais alto nível, é onde eu posso lutar ainda por uma medalha. Nos Jogos, claro que depois os próximos são em 2020, mas eu posso lá estar nos Jogos, mas claro que as minhas aspirações nessa altura não são ganhar a medalha, porque a idade não perdoa. Sim. Não é? E pronto, mas vou-me dedicar a 100 ou 200 ou 300% para o ano, porque não quero também estar a perder essa oportunidade. Mas primeiro, antes de tudo, é eu lá estar, representar o meu país e fazer a melhor classificação possível. Não pensar em medalhas, mas claro que vou com o objetivo de pensar em medalha. E depois, chegar às 200 medalhas, para o ano não estou a ver que seja possível, mas vamos ver, não é? Se não, no início, na pista coberta de 2017, em março de 2017, penso que aí vou chegar ao número das 200 medalhas,
também é um principal objetivo, porque já sou o atleta mais medalhado do mundo, mas quero ganhar mais, que é para ninguém passar-me um dia mais tarde, não é? Para eu ficar na história. Portanto, queres mesmo dar uma grande margem. Eu não sei quais são os registros anteriores que tu já os superaste também, não sabes? Não sei. Sei que, por exemplo, a Fernanda Ribeiro era a atleta mais medalhada em Portugal, com cerca de quase 40 medalhas, não? Foi mais ou menos. E pronto, só por aí já vou ensinar 171, não é? Mas claro, é totalmente diferente isto das competições, como já estamos a falar um bocadinho, mas não deixa de ser medalhas internacionais de ganhas nos campeonatos do mundo, campeonatos da Europa e Jogos Paralímpicos. Mas este ano ainda há mais provas? Nós agora temos em setembro os Global Games no Equador, que é tipo uns Jogos Olímpicos para a nossa área, parecido, para a nossa área de deficiência, a área intelectual. Em 8 desportos. Em 8 desportos. E depois temos em outubro o Campeonato do Mundo do Comitê Paralímpico Internacional no Qatar, em Doha, que é quase um apuramento para os Jogos, porque é aí do Comitê Internacional, não é? E é quase um apuramento e vai ser importante. Alenino, deixa-me perguntar-te, para quem não está familiarizado, como é que acontece a participação neste tipo de eventos? São pagas? Nós agora, eu acho que a melhor questão agora, em termos dos Global Games, o José Costa Moreno, mais que ninguém, pode falar sobre isso, porque no Qatar está assegurado, porque faz parte então nós temos um valor anual em que é para gastar nas provas internacionais, em calçado, roupa, tudo que seja de ginásio. E nesta, como é de apuramento para os Jogos, mais ainda, não é? Mais ainda, pronto. Agora os Global Games, vou passar a palavra ao treinador, que é mais que ninguém sabe. Pois não é bem assim como o Lenin diz, não é terem uma verba para gastar, não. Até nesse aspecto está errado. Eles têm uma verba para a preparação. Mas a participação em competições internacionais paralímpicas é feita com parte dessa verba. Muitas das vezes 50% da verba destinada à preparação é gasta na participação internacional. Portanto, deveria haver, e é assim, quando os campeonatos são na Europa, ou ali na vizinha Espanha, ou até em Portugal, bem vai esse ano. Agora, o problema é quando é na Nova Zelândia ou quando é no Qatar, não é? Em que metade da verba destinada à preparação se foi para a participação. Ainda que seja uma prova de qualificação, mas isso de provas de qualificação há muitas, desde que elas estejam sancionadas pelo Comitê Paralímpico Internacional. Isto é assim, em termos de desporto adaptado, existem 5 áreas da deficiência. Os surdos são os únicos que não estão no movimento paralímpico, estão no movimento surdo-olímpico. As outras áreas da deficiência, a visual, a paralisia cerebral, a motora, ambulante ou em cadeira de rodas, e a intelectual, fazem parte do movimento paralímpico. Existe anualmente, no ano dos Jogos, obviamente são os Jogos Paralímpicos, nos outros anos existem campeonatos, no nosso caso, de europeus, existe o Campeonato da Europa, ou o Campeonato do Mundo. E depois existem competições dentro da própria área da deficiência. Cada uma das áreas da deficiência tem uma federação internacional, no caso da deficiência intelectual, e eu estou à vontade para falar isso porque até sou o diretor técnico mundial do atletismo, com um quadro competitivo completo, enquanto que nos Jogos Paralímpicos só temos 3 provas, ou só tivemos 3 em Londres, vamos ter 4 nos Jogos do Rio, que são os 400 metros, são os 1500 metros, são o salto e comprimento e o lançamento de peso. Especificamente para o Lenin, só o comprimento é que é compatível com a especialidade dele. No quadro da nossa Federação Internacional INAS, International Sports Association for Persons with Intellectual Disability, nós temos um quadro completo, como no atletismo dito regular, que vai desde os 100 metros ao salto com vara, à corrida de obstáculos e às estafetas. Marcha, todas as provas. Simplesmente, muitas das vezes, essas provas não cabem dentro do... E não cabem porque se a dotação fosse o dobro, eu acredito, e agora que os atletas paralímpicos estão integrados nas federações ditas regulares, neste caso na Federação Portuguesa de Atletismo,
Eu acredito que se a verba chegasse, que deveria haver boa vontade por parte da nossa Federação de Atletismo para comparticipar. Compreendo que administrativamente, em termos de gestão, o dinheiro não chegue para tudo e que a prioridade seja efetivamente a participação na competição paralímpica, que é para isso que eles estão vocacionados. Resta ali, ficam essas competições da própria área da deficiência, que neste caso específico, de 4 em 4 anos, no ano imediatamente antes dos Jogos Olímpicos, porque assim, nós estamos a falar de duas modalidades paralímpicas, que é o atletismo e a natação, que em Portugal a natação para a deficiência intelectual nem tem expressão. São as únicas que estão representadas em termos de Jogos Paralímpicos. Ora, nesses Global Games, global em termos de globalidade, em termos de globo, são 8 os desportos. Portugal até teríamos, eu estou à vontade porque neste momento trabalho diretamente na Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, mais concretamente na área intelectual, e a gestão passa por mim. Nós teríamos atletas a apresentar nos 8 desportos, porque os desenvolvermos todos. Teríamos um bocadinho mais de dificuldade no ténis, mas nem sempre o espírito olímpico, e estes jogos são idealizados de acordo com o ideal olímpico. Teríamos naturalmente um atleta para apresentar no ténis, como já aconteceu noutras edições. A nossa delegação, que estava inicialmente prevista serem 80 pessoas, posso lhe dizer que neste momento está reduzida a 41, e só não é 40 porque a própria Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência resolveu ela própria suportar a chefia da missão. Senão nem chefe de missão. Posso dizer que há modalidades como o futsal ou o basquetebol, em que são campeões do mundo em título, levam 8 jogadores e um treinador. Há muitas limitações. De modo que o orçamento inicial foi logo reduzido numa primeira reunião, foram traçados critérios em que 3 ou 4 esportes ficaram logo fora desses critérios. O critério número 1 era a possibilidade de obtenção de medalha, porque nunca há garantias de medalha, não é? Ainda esta semana Portugal era o principal favorito no sub-21 de futebol, e depois chegou-se à última grande penalidade e ganha a Suécia. Portanto, isto é uma questão do momento, é da eficácia do momento. Neste momento vamos reduzidos a 4 modalidades. Vamos, por exemplo, com 2 ciclistas em que são campeões do mundo de contrarrelógio, em que contam 2 para a equipa, se um calha de furar, lá se foi a equipa, não é? De modo que o financiamento foi cerca de 25% daquilo que nós precisávamos, de modo que tivemos que reduzir a nossa delegação a metade, com um esforço suplementar por parte da ANDI, e é exatamente, fomos cortar 4 ao basquetebol, mais 4 ao futsal, mais 1 ao ciclismo, para poder proporcionar aos do atletismo a participação. E posso lhe dizer que há atletas e técnicos que vão pagar do seu próprio bolso a participação. Bom, de facto, uma realidade bastante diferente do que aquela que assistimos, relacionada com outras modalidades. Naturalmente, não quero aqui bater no futebol, mas claro, de facto é um paralelo bastante distinto. Léni, como é que é o teu dia-a-dia? Eu sei que andas numa altura, já me confessaste que andas numa altura de muito esforço físico. Sim. Treinas todos os dias? Treino todos os dias. Eu, depois da pista coberta em março deste ano, na Rússia, parei 1 mês e meio, por razões pessoais, por causa do falecimento da minha mãe e isso. Custou-me bastante, não é? E depois, para voltar ao ritmo outra vez, ainda me custou ainda mais, porque ela era a minha maior fã e custou-me um bocadinho. Mas ela havia de querer que eu continuasse. Claro que sim. E que quer, não é? E que lhe dê muitas alegrias, que eu sei que ele lhe vou dar muitas alegrias. Então, parar esse mês e meio foi como quase tivesse, ao fim da época, e parei, tivesse de férias, portanto, quase começar tudo de novo. E estamos a falar em princípio de maio, fim de abril, princípio de maio, quando eu comecei a treinar. E ainda estou a levar com carga, não é? Que é para chegar, precisamente agora neste fim do mês, em julho, nos Campeonatos de Portugal, e conseguir fazer já umas boas marcas, mas também para preparar-me para setembro,
os Global Games e depois para o Qatar. O meu dia-a-dia, neste momento é treinar todos os dias, não é? Eu não faço mais nada. Para a semana vou fazer uns treinos bidiários, que é de manhã e tarde. E onde é que fazes esses treinos? No estádio municipal de Gaia, que é perto da minha casa, e é entre o estádio e o ginásio. Bom, treinador, eu aproveito para colocar esta questão, que é, há de facto espaços com capacidade para receber estes atletas, e quando digo, naturalmente o Lenny tem esta facilidade de estar pertinho de casa, outros haverá que não o conseguirão. Por este Portugal fora, quem quiser dedicar-se ao desporto como o Lenny faz, consegue da mesma forma? Sim, no caso específico do atletismo posso dizer que sim. Sim. Quase posso dizer que há mais pistas que atletas. É verdade. Nem sempre construídas nos melhores locais, há pistas muito ventosas, mas nós não temos razão de queixa. Antes pelo contrário. Não é por aí. Ora, e quando houve um atleta como o Lenin a assumir, e isto está na página dos Jogos Paralímpicos, que a sua grande influência é o próprio treinador? Admito que sim, ele lá traz suas razões. Mas é uma sensação de missão cumprida? Ainda não é. Vai sendo. Sim, vai sendo, é como digo, portanto, a minha... Acho que fui muito bem educado a todos os níveis. O meu pai foi atleta, o meu pai foi treinador, o meu pai criou um clube à porta de casa, naquela política imediatamente a seguir ao 25 de Abril, e que me ajudou na minha formação como homem e como treinador. Meu pai já não está cá para assistir à maior parte dos meus... Ainda tive a felicidade de assistir a alguns, sobretudo no desporto regular, mas esse é que foi o meu grande mentor, e espero poder transmitir. Ainda não encontrei, muito sinceramente, eu penso não, eu idealizei o fim para a minha carreira, que estará relativamente próximo, mas sinceramente ainda não encontrei a pessoa que venha a substituir-me, mas não é insubstituível, cheio de insubstituíveis. Mas essa acaba por ser uma preocupação, não é? Sim, acaba porque, pronto, eu sinto que ajudei a formar, já fiz tantos campeões, alguns até já lhes perco o nome, mas se pensar um bocadinho, eu sei os nomes deles todos. Mas pronto, sei que com a minha idade já passei por muitas, já fiz muitas fornadas de atletas, e sinto que, pronto, também já chega. São 40 anos de atletismo, daí todos os dias à pista. É que eles vão, depois metem um mês e meio de férias, não? O treinador nem que tenha lá um só atleta tem que ir diariamente. Lenny, querias acrescentar qualquer coisa? Não, eu disse que eu não encontrou alguém para substituir, e eu gostava que eu ocupar esse cargo. Mas claro que também ainda tenho que ter um trabalho, porque lá está, e se calhar nem vou... Se calhar, não sei, vamos ver, porque é preciso o 12º ano para tirar o curso, e é um bocado complicado. Eu já tenho no ano nas novas oportunidades, e vai ser um bocadinho complicado, mas ainda tenho tempo, até aos 50 anos ainda tenho muito tempo. Claro que sim. Queres-me falar das tuas referências? Já aqui falaste do atleta inglês, o Jonathan Edwards. Para quem não o conhece, queres fazer as devidas apresentações? Ele é o recordista, ainda é o recordista mundial do triplo salto, com 18 metros e 28, não 29, acho que é isso. E foi o que eu disse, quando eu era mais pequenino, aprendi a saltar com ele, vendo, não é? Na televisão e nos grandes campeonatos. Entretanto, também tenho a Naide Gomes, sem dúvida. Esse era outro nome que eu ia agora. Porque é da minha área, é do salto e comprimento. Acho que uma pessoa que virou, lá está, das provas combinadas, do heptátulo e pentátulo para o salto e comprimento. E todo o trabalho que ela fez, não é? Foi a grande primeira atleta do setor dos saltos a ganhar uma medalha para Portugal, porque isso antes não tinha acontecido. E o Nelson Évora, como é sem dúvida, que também faz triplo salto, e sou recordista mundial de triplo salto de pista coberta, recordista da Europa de ar livre. E claro, são áreas que eu faço e que eles também são os melhores em termos mundiais. Como é que a Naide anunciou recentemente o fim da carreira, até porque está prestes a ser mamã? Como é que foi para ti receber essa notícia?
É encarado com normalidade um atleta ver outro? Eu não quero pensar no meu caso, porque sinceramente não sei, acho que vai-me custar imenso. Mas no caso da Naide, por exemplo, foi também as lesões que não a permitiram, não é? O facto de também já ter 35 anos, de ser mulher, não é? De querer ser mãe já. Mas claro, é uma campeã e vai continuar a ser sempre uma campeã. Ainda me deixou mais orgulhoso, não é? Eu estive com ela recentemente, já vi a barriguinha dela, já está de 6 meses, creio, 6 ou 7, já nem sei. E pronto, vamos agora esperar quando ela seja mãe. E continua uma grávida muito, muito elegante. São as outras vantagens do desporto. Leni, estiveste recentemente numa outra experiência que se calhar nos passou a todos um bocadinho ao lado, mas tu foste nomeado para o prémio de melhor atleta mundial da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual, prémio esse que concorrias tu e um outro senhor que eu perdoo, mas não sei o nome dele. O Ailok, qualquer coisa do Hong Kong. Como é que foi esta experiência? Como é que recebeste, antes de mais, esta nomeação? Aquilo foi aberto às candidaturas, não é? Por cada país. Pronto, o moderador disse-me que eu tinha sido escolhido a nível de Portugal para o melhor atleta feminino. Masculino, desculpe. Masculino. E pronto, já daí fiz um agradecimento, não é? Também, e também para mim é um reconhecimento. E depois, quando saiu a nível mundial, não é? Eu vou confessar, eu acho que estava um bocadinho à espera. Porque aquilo era em relação ao percurso de 2013, 2014, só nos últimos 2 anos. E mesmo assim, nesses últimos 2 anos, ganhei quase 30 medalhas, ou 30 e tal medalhas. Isto é campeonatos do mundo, campeonatos da Europa e jogos. Sim. Não, jogos não contou. Mas também por o trabalho que vem de trás, das medalhas que vem de trás. Não vou estar a mentir que claro que estava, mas tudo pode acontecer, não é? Claro. Pronto, e quando recebi a notícia, claro, foi uma honra para mim e foi um enriquecimento, é sempre bom estar nomeado para essas coisas. Agora, claro, que eu não vou estar a mentir outra vez, que eu pensava e estava mesmo quase a contar em ganhar, mas isso tal não aconteceu, não é? Já aprendi. Ando a contar, porque o tombo foi muito grande, mas isso é mais só porque oportunidades. tu não gostas de perder, seja o que for. Também, mas depois também derivado ao meu currículo e ao currículo do nadador de Hong Kong, não tinha nada a ver. O meu era muito vasto. E mesmo não estou a falar dos anos todos, estou a falar nesses mesmos 2 últimos anos. E claro que uma pessoa, e depois as pessoas a dizerem de fora, não é? Se não ganhares, alguma coisa se passou, não sei o quê, porque és favorito. Depois também quando se fala em INAS, que é o nosso comitê internacional, fala-se em Lenin Cunha. E uma pessoa fica, e eu mais que ninguém fico com aquela esperança, mas pronto, mas o facto de eu estar lá na gala e ter estado nomeado foi um reconhecimento e espero que ainda haja mais oportunidades. E que elegante que ele estava, é só passar no Facebook do Lenin e ver essas fotografias. Lenin, naturalmente estamos a chegar aos minutos finais, mas deixa-me frisar uma coisa, naturalmente estás aberto para receber o apoio de quem queira ajudar-te. Sim, sem dúvida, se alguém caso queira me apoiar com patrocínio ou um donativo, entrem em contacto na página do Facebook, que é o Lenin Cunha, e onde também podem ver vídeos e fotos de êxitos meus e do meu dia-a-dia, e entrem em contacto comigo, porque serão bem-vindos e não vou estar a mentir que são precisos, porque eu para o ano não queria me estar a preocupar com verbas, não é? Claro. Porque tenho um grande ano, que é os Jogos, e queria estar concentradíssimo nisso, e entretanto toda a ajuda era bem-vinda, se alguém teve para ir ouvir e queira ajudar, por favor, entrem em contacto pelo Facebook. É só o atleta mais medalhado em todo o mundo. José, até onde é que o Lenin pode ir? Às 200 medalhas. Não é mesmo, mais do que isso também. Estou confiante que ainda será comigo que ele vai chegar lá. Lenin, até onde é que tu queres ir? Primeiro até aos 200 e depois até o meu corpo me deixar, porque, como eu disse há bocado, não sei como é que eu vou terminar a carreira como atleta. E eu, pelo menos até 2020, gostava de andar cá ainda. E pronto, e se calhar é para estar aos 250.
Nunca se Quiçá, sabe. quiçá. Nunca se sabe, porque são mais 5 anos que faltam, não é? Nunca se sabe. Pronto, eu gostava de ir a 2020, mas é porque eu digo, e principalmente para um saltador, as lesões começam a vir, porque os tendões não são os mesmos e já não temos 20 anos, não é? E é complicado, mas é exatamente até onde o meu corpo me deixar ir. O que é certo é que vamos continuar a ouvir falar de ti. Sim, Isso já é espero muito eu. bom. Muito obrigada aos dois. Obrigada, Lenino. Obrigada, José. Obrigado pelo convite. E assim termina mais um Porto de Honra. Hoje recebemos o atleta mais medalhado no mundo, Lenino Cunha, e o treinador José Costa Pereira. O Porto de Honra regressa de hoje a 8 dias. Tenham um bom domingo e uma boa semana. Porto de Honra.